Povo de Deus, estou mais uma vez aqui com um vídeo firmando em defesa da nossa fé católica. O tema é esse. Dizem que a igreja não tem unidade. O tema é esse que eu quero falar para vocês nesse vídeo, para que vocês vejam que a igreja ela tem unidade. E é confirmado pelas escrituras. Quando estão dizendo aí que a igreja católica ela não tem unidade, são engano deles. Porque a igreja católica ela tem unidade. Eu provo dentro das escrituras e pelo catecismo da igreja. Vou ler aqui um trechinho do catecismo da igreja. Para vocês verem aqui, ó. O catecismo da igreja católica, no número 172, diz assim: a igreja não cessa de professar a única fé recebida de um só Senhor e transmitida por um único batismo, enraizada na convicção os homens têm um só Deus. Agora eu quero perguntar a vocês, vamos meditar esse trecho do catecismo e ver para nós, vamos ver nas escrituras, se vai dar certo com esse catecismo, o que a escritura vai dizer, ou se não vai dar certo. Aqui na palavra de Deus, que está na Bíblia. Veja aqui se vai dar certo ou não vai. Com esse trecho do catecismo, número 172. Só um pouquinho que eu li do número 172. Tem mais, mas só li esse. Veja o que é que vai dizer aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Efésios capítulo 4, versículo 3, diz assim, ó. Efésios 4, 3 diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo está dizendo aqui, para os cristãos de Éfeso, guardar e procurar guardar o quê? A unidade do Espírito. Pede para os cristãos guardar a unidade do Espírito. Olha, no catecismo está falando que a igreja não cessa de quê? Ó, volta no catecismo de novo, fora a Bíblia. Não cessa de quê? De professar, está professando, é o que diz o catecismo. Uma única fé. E na Bíblia Sagrada aqui, em Efésios capítulo 4, versículo 3, diz que Paulo recomenda aos cristãos guardar a unidade do Espírito. Ó, como vem dando certo uma com a outra. E como é que nosso irmão protestante diz aí que a igreja católica não tem unidade, que é o tema desse vídeo? Tá mentindo. Vamos ver mais aqui no outro trecho da Bíblia, em Efésios de nós, capítulo 4, agora no mesmo capítulo, versículo 5, não 3. Eu leio sim, diz assim: um só Senhor e uma só fé e um só batismo. Tá vendo aí? Paulo dizendo, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Tá dando certo com o catecismo? Claro que tá. O catecismo bem aqui não tá dizendo assim. Volta pro catecismo de novo, número 172. O que é que a igreja faz? Ela não cessa, quer dizer, quando ele diz não cessa, não para. Tá entendendo? De professar, né? A única fé recebida de um só Senhor. Vai estar dando certo aqui com Efésios capítulo 4, versículo 3. E está dando certo com Efésios capítulo 4, versículo 5. Está confirmando o certo. Por que nosso irmão evangélico diz que a igreja católica não tem unidade? Se está dando certo o catecismo, que é o documento do magistério da igreja, com os próprios trechos bíblicos. Não está dando certo? É para você que é católica, ficar mais firme na fé católica e não se desviar e nem se iludir com os papinhos que tem nas ruas e nas casas aí pregando a palavra. Né? Como aqui mesmo no nosso local está tendo a maior pregação de pessoas evangélicas em protesto à igreja. Veja mais aqui, eu vou ler outro trecho bíblico. Outro trecho bíblico aqui de que? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. 1 Coríntios, capítulo número 1 e versículo de número 10. Diz assim, ó, o que Paulo diz aos cristãos de Corinto, na primeira carta, ele diz: rogo-vos, porém, irmãos, o que ele está dizendo? Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Está vendo aí? Lição, a primeira frase. Paulo está dizendo para os irmãos de Corinto que roga pelo nome de Jesus Cristo para que eles digam uma mesma coisa. Para um dizer uma coisa e outro dizer outra. Porque senão não vai existir essa unidade. E veja bem, ó. E que não, disse Paulo, e que não haja entre vós divisão. Olha o que é que Paulo está rogando a Deus.
para não haver entre eles divisão. Ele não quer que a divisão. Está dando certo do catecismo, quando diz que a igreja não cessa de professar uma única fé. Ó, dando certo esse outro trecho bíblico com o catecismo, que é o centro do documento da Igreja Católica. Está vendo aí como você, que já passou para protestante, deveria ler o catecismo para não sair da Igreja Católica? Que você vê que pro catecismo bate igual com a Igreja Católica e bate igual com as Escrituras. Ainda tem mais nesse mesmo versículo 10, quando Paulo diz assim: antes sejais unidos, olha aqui, na palavra de Deus, antes sejais unidos, disse aqui a palavra, num só pensamento e numa só intenção. É isso que está faltando nos nossos irmãos evangélicos. Lá é que eu sei que não tem unidade. Ele está dizendo que pede que todos é para ser unido. Cadê a unidade deste nosso povo evangélicos? A unidade tem na Igreja Católica, que está batendo certinho com o catecismo ainda. O catecismo está dizendo no 172 que a igreja não cessa de professar uma única fé. Uma única. É o catecismo está dizendo. Está dando certo novamente com 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. 1 Coríntios, aliás, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Onde ele pede para a gente ser unido num só pensamento, o pensamento de um ser de todos, numa só intenção. Quer ver mais? Eu vou ler outro trecho bíblico aqui na palavra, para você ver como vai dar certo com o catecismo da igreja. Eu vou ler aqui novamente outro trecho aqui, em 1 Coríntios de novo, agora no capítulo 14, versículo 33. Vê o que Paulo vai dizer nesse outro trecho. Eu já li aqui vários trechos da Bíblia, viu, na foto. Olha o que aqui ele diz, Paulo. Porque Deus não é Deus de quê? De confusão. Glória a Deus. Só li um pouquinho, versículo 33. Paulo está dizendo que Deus não é Deus de confusão. Olha aí, gente. Bateu isso igual. E o quê? Senão de paz. Como em todas as igrejas dos santos. Como em todas as igrejas dos santos. Bateu o catecismo? Confirmou certo a Bíblia ou não? Vamos lá para o catecismo, eu volto de novo para lá. Olha o catecismo. Porque tem aqui um trechinho do catecismo escrito nesse papelzinho. Aqui é onde está escrito esse trechozinho do catecismo que eu copiei, né? Do catecismo. Eu não tenho um catecismo aqui, mas eu copiei lá o trechinho do catecismo. Olha, diz que a igreja não cessa de quê? De professar uma única fé. Uma única fé recebida de quem? De um só Senhor. E transmitida por um único só batismo. Olha aí, os trechos bíblicos vêm dando certo com o catecismo da igreja. Não tem para você dizer, como eu estou dizendo nesse vídeo, que a igreja católica não tem unidade. Não diga isso, pelo amor de Deus. Você está contrariando e adulterando as escrituras para você que é evangélico. Eu estou com esse vídeo em defesa da nossa fé, repreendendo esse tipo de interpretação que existe nos nossos irmãos evangélicos. E tem mais aqui. Vou ler mais um trecho. Olha, mais um trecho aqui. Colossenses capítulo 1, verso 18, número 18. Foi que Paulo disse aos irmãos colossenses. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Olha aí. Paulo dizendo que Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Agora eu te pergunto, uma cabeça pode ter mais de um corpo? Não, só um. A igreja de Cristo que tem unidade é aquela que só um corpo. Não pode Cristo ter uma cabeça e vários corpos. Eu vou lhe mostrar como as igrejas evangélicas têm vários corpos. Vamos ver agora, vamos ver se esses trechos bíblicos que eu acabei de ler aqui, se deu certo para o catecismo da igreja, ou se vai dar certo com as igrejas evangélicas. Vou aqui, pelo menos, mostrar 2 ou 3 igrejas, que são muitas. Agora eu pergunto, vamos ver se vai dar certo o catecismo que tem aqui nas minhas mãos, a cópia do catecismo, ou se vai dar certo as igrejas evangélicas com esses trechos bíblicos que eu li, que foi vários. Vamos lá. Quem fundou a igreja luterana, quem foi? Foi Martinho Lutero. Eu notei aqui também nesse papel o trechinho do catecismo e uma parte das igrejas evangélicas, para ver se vai dar certo com a Bíblia, que está aqui nas minhas mãos, que já li para vocês ouvirem. Veja aqui,
na história dos evangélicos. Quem fundou a igreja luterana foi Martinho Lutero. Em que ano? Eu anotei tudinho, hein? 1517. Em que lugar foi? Em Ézio, Weimar, da Alemanha. Olha aí, em Ézio, olha o nome do lugar, Weimar, no país da Alemanha. Foi quem fundou em 1517. Foi de 1517 que veio essa briga de evangélicos, onde tem mais de 35 mil no mundo inteiro. Vamos ver se vai dar certo essas igrejas evangélicas com as escrituras e com o catecismo. Quem vai dar certo dos três? Escritura, catecismo, que tem aqui um pouquinho que eu escrevi, e igreja evangélica. Vamos lá agora para outra igreja, que tem muitas, né? Já começou de destroço. Outra igreja aqui. Quem fundou a Igreja Universal do Reino de Deus, quem foi? É de Maceda, foi quem fundou. Em que ano? Em 1977. Aonde o lugar? No Rio de Janeiro. Viu? Agora eu pergunto a vocês que estão me ouvindo. Essas duas igrejas, a luterana e a do Reino de Deus. A do Reino de Deus. Essa Universal do Reino de Deus. Está dando certo com a Bíblia? Está dando certo com esse trecho de Colossenses, 1 Coríntios 14, 33, quando Paulo diz que Deus não é Deus de confusão, tá vendo? Senão de paz. Está dando certo? Não está. Está dando certo agora com o catecismo, olha aqui o trecho do catecismo. A igreja não cessa de professar a única fé. Quem deu certo das duas? Foi a luterana, foi a Universal do Reino de Deus, ou foi a igreja católica, o catecismo da igreja católica, com única fé? Catecismo, meu filho, só você for doido, não estiver entendendo isso. Você que é católico, dá para ficar firme agora na igreja católica, e você, se for protestante, está me ouvindo, não fique bravo comigo, fique bravo com Deus, é Deus que está confirmando. Está entendendo? Outra, vou ler mais aqui um pouquinho. Eu quero perguntar outra coisa a vocês. Vou mostrar mais duas igrejas só, porque são muitas, e aí vai muito tempo, né? Quem fundou a igreja, olha aí, quem fundou, vamos lá aqui, eu botei outro escrito aqui das igrejas. Quem fundou a igreja Deus é Amor? Quem foi? Davi Miranda. Em que ano? Em 1972. Por quem? Quem foi que fundou? Davi Miranda. Aonde foi o lugar? Em São Paulo. Vamos ver se vai dar certo com a escritura que eu li agora e com o catecismo da igreja. Vamos lá. Quem fundou? Já sabe que a Deus é Amor, quem fundou foi Davi, em São Paulo, em 1972. Agora, quem fundou a igreja Assembleia de Deus? Quem foi? Foi Daniel Berco Gruna Vinha. Olha aí, Vinha. Aonde foi o lugar? Em que ano foi? Em 1911. Aonde foi o lugar? Em Belém do Pará. Agora eu te pergunto, essas duas igrejas, Deus é Amor e Assembleia de Deus, está de acordo com esses trechos bíblicos que eu li, esse trecho bem aqui, que aqui em 1 Coríntios, vamos ver se está certo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, quando Deus diz assim, não há entre vós divisão. Está pedindo aqui, 1 Coríntios 1, 10, para não haver entre os cristãos divisão. Entre Deus e amor, Assembleia de Deus, tem uma divisão? Não tem. Tem. Está de acordo? Não. Então aí eu não tenho unidade. Para nosso irmão protestante vir nos atacar, dizer que não tem unidade. Olha o catecismo mostrando aqui como tem unidade, olha aqui. E deu certo. Não deu certo para a Assembleia, mas Deus é amor. Porque quem fundou a Assembleia foi quem? Quem fundou a Assembleia foi, aqui está dizendo que quem fundou a Assembleia de Deus foi quem? Deixa eu ver. Foi o Daniel Berco Cuna. E quem fundou Deus é Amor foi Davi Miranda. Dois fundaram ao mesmo tempo, tendo a divisão, onde o texto bíblico está dizendo aqui, está na cara, só se for doido, né? Para não haver divisão. 1 Coríntios 1, 10 diz, nem tem entre vós divisão. Estou relendo de novo o trecho bíblico. E antes sejais unidos num só pensamento. Estão sendo unidos? Não estão, porque estão divididos. Agora o catecismo vem aqui se está de acordo ou não está. Deus é amor, Assembleia não tem de acordo com o trecho bíblico. Vamos ver se o catecismo está aqui. O catecismo é a voz da Igreja Católica. Olha o que é que diz. A igreja não, no 172, a igreja não cessa de professar o quê? Uma única fé, diz o catecismo. E o quê? E um só Senhor, transmitido pelo único batismo. Olha aí,
provei ou não provei o que eu estou dizendo a vocês por esse vídeo. Eu espero que vocês entendam. E aí, minha gente, acontece essa divisão dessas igrejas. Sabe o que acontece? A gente vê que não está dando de acordo com as escrituras que eu li aqui na palavra. Antes, que pede para ser unido à igreja, né? E assim se tornaram. Por falta dessa unidade, tá aqui, eu escrevi aqui também, olha aqui. E assim tem 40 mil igrejas evangélicas a nível mundial. De 1506, aliás, em 506 anos. Em 506 anos tem 40 mil abominação de igreja evangélica. Nenhuma deu certo com esses trechos bíblicos que eu acabei de ler. Somente o catecismo da Igreja Católica deu certo, porque o catecismo está dizendo que a igreja não cessa de professar uma única fé recebida de um só Senhor. Deu certo com esses trechos bíblicos que eu acabei de ler aqui para vocês e para mim. Como eu acabei de ler, Efésios 4:3, Efésios 4:5, um só Senhor. 1 Coríntios diz para não haver divisão, né? E 1 Coríntios 14:33, onde diz que Deus não é Deus de confusão. E Colossenses 1:18, onde diz que Cristo é a cabeça e o corpo é a igreja. Não deu certo as igrejas evangélicas com a Bíblia, mas deu certo o catecismo da igreja com a Bíblia. Então a Igreja Católica tem unidade, para você que é protestante não dizer que não tem. Esse é o tema desse vídeo, espero que você entenda.